Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham entendido o princípio do método relacionado aí à técnica de infravermelho, certo? Nós paramos aqui no item 3 nos últimos vídeos. Bom, vamos lá para o item 4 então. Vamos fazer algumas considerações a respeito de como é que a gente faz análise qualitativa e como que a gente faz análise quantitativa no infravermelho. Bom, a espectroscopia no infravermelho constitui uma poderosa ferramenta para a identificação de compostos inorgânicos e principalmente orgânicos, puros de preferência. Por quê? Com exceção de algumas poucas moléculas homonucleares, tais como O2, N2, Cl2, de modo geral, todas as espécies, ou quase todas as espécies moleculares, absorvem radiação infravermelha. Com exceção das moléculas quirais, cada espécie molecular apresenta um espectro único no infravermelho, né? Então, pelo fato de cada molécula ter um espectro único no infravermelho, tem como eu fazer análise qualitativa a partir desses espectros. E aí, é claro, com exceção dos isômeros, né? Dos isômeros quirais, né? Que tenha moléculas quirais, porque aí é complicado. Tudo bem? Muito bem. Por outro lado, a espectroscopia no infravermelho é uma ferramenta bem menos satisfatória para fazer análise quantitativa. Ela é bem menos satisfatória do que suas correlatas, como a UV-Vis, né, ultravioleta invisível, por causa da menor sensibilidade e dos desvios frequentes da lei de Beer. Além disso, as medidas de absorbância do infravermelho são consideravelmente menos precisas. Então, gente, olha só, o infravermelho faz análise quantitativa? Faz, mas ele é um equipamento que não foi criado para isso, tá? Por isso que a gente não vai trabalhar esses aspectos de análise quantitativa no infravermelho. O nosso foco aqui vai ser análise qualitativa. Da mesma forma que o UV-Vis foi criado para fazer análise quantitativa e não qualitativa, aqui inverte a situação. O infravermelho foi um equipamento que tem no seu DNA, né, tem como sua veia principal a análise qualitativa e não quantitativa. Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Item 5. Fazendo análise qualitativa, interpretando o espectro de absorção no infravermelho. Então, o que a gente vai fazer até aqui agora, né? No item 5. Nós vamos aprender como é que a partir de um espectro de infravermelho a gente faz a identificação do composto, certo? Nós já aprendemos como é que esse gráfico é gerado, né? Como é que esse espectro é gerado. Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos para a parte prática de identificação, tá? Então o tio vai ensinar você a bater o olho no espectro e dizer, olha, muito provavelmente o composto que está ali é tal coisa, certo? Muito bem. Quando a gente olha para esse tipo de espectro, é um pouco assustador, né? Porque você deve estar pensando, professor, como é que a partir desse tantão de rabisco aqui, ó, esse emaranhado de coisas na minha frente eu consigo identificar, né? Então, dá medo, eu concordo, dá medo mesmo. Mesmo porque é muita informação, né? Tem muitos picos aqui de absorção, né? E então a transmitância aqui está muito baixinha, aqui também, ou seja, houve grande absorção nesses pontos aqui, não? Mas tem outros, ó, aqui, tem muitos picos, né? Então, como é que a partir desses picos eu consigo identificar o material? Então, pelo fato de ser muita informação, a gente precisa estabelecer uma estratégia de ataque. Mas antes de ensinar você a atacar, é bom
o tio trazer algumas considerações. Como é que o equipamento faz hoje em dia, os equipamentos mais modernos, faz análise qualitativa, né? Ele tem lá dentro do banco de dados dele o registro de centenas, milhares de substâncias, né? Então ele tem lá o registro do espectro do infravermelho de milhares de substâncias. Então chegou uma amostra no laboratório. Você pega a amostra, coloca lá no compartimento de amostra, manda o equipamento fazer a varredura, aí ele vai gerar esse espectro, certo? Aí como é que o equipamento faz análise qualitativa? Ele pega esse espectro da amostra problema e vai tentando sobrepor aos milhares de espectros que ele tem lá dentro do banco de dados dele. Então então vamos supor que esse espectro aqui seja do metanol, ou propanol, aliás. Vamos supor que esse aqui seja do propanol. Ele vai pegando substância por substância que está lá no banco de dados e vai tentando encaixar. Então ele pega o metanol, não encaixou, né? Ele pega o hexano, não encaixou. Ele pega a etilamina, não encaixou. Ele vai tentando encaixar, né? Então é computacional o negócio. Quando ele pega o propanol, encaixa perfeitamente, né? Ou quase perfeitamente. E aí está feita a identificação, tá? Então é assim que o equipamento faz. Apesar do equipamento fazer isso por você, por mim e por todos nós, é esperado que qualquer químico de formação superior saiba, né, interpretar esses espectros minimamente, vamos dizer assim, né? Então, se você for prestar uma prova de um concurso, uma prova para o mestrado, uma prova para o doutorado, uma prova para um concurso da Petrobras, né? Então, muito provavelmente, se for na área de analítica, principalmente, vai cair alguma questão para você interpretar o espectro, tá? Então, é esperado que qualquer químico saiba, entenda, compreenda o princípio do método, compreenda como é que esse gráfico é gerado e compreenda minimamente como é que a partir desse gráfico eu consiga fazer algumas considerações a respeito do composto orgânico que está ali na minha frente, tá? Então é isso que a gente vai aprender a fazer aqui agora. Vamos fazer junto então? Então olha lá, qual que é a estratégia de ataque do tio? Ó? Que aí não é minha, né? É uma estratégia de ataque, isso daí é uma coisa que está aí na literatura. Vamos pegar aqui o espectro, tá? Então vamos pegar aqui a escala do espectro. Aqui tem 4000 de onda e aqui está o 400. Toda vez que você pegou o espectro que vai de 4.000 a 400, né? 4.000 até 400, você vai observar aqui a escala. Eu vou pegar aqui, ó, 1000, não está muito na escala, tá? 1500, 2000, não estou respeitando bem a escala, mas tá bom. 3000, tá? Legal. O que é que você vai fazer? Toda vez que você pegar o espectro, se é o espectro físico numa prova, você vai pegar uma régua e vai traçar, vai fazer um traço aqui e vai fazer um traço aqui, ó. Observe isso, gente. Você vai fazer um traço em 3000, uma reta em 3000, uma reta em 1500, certo? Muito bem. E ali, olha só, toda vez, né? Então aqui perto de 3000, ó, numa faixa, vamos, nessa faixa aqui, ó, de 3000, estão informações a respeito da ligação CH, né? Toda vez que eu tiver picos depois de 3000, né, eu vou ter informações a respeito de hidroxila e de NH, tá? Principalmente hidroxila e NH. Aqui, ó,
entre 2.000 e 2.500, entre 2.000 e 2.500, eu vou ter vales, eu vou ter absorção de triplas ligações, tá? Entre 1.500 e 2.000, eu vou ter informações de duplas ligações. Professor, como é que você sabe disso? Olha, existem tabelas que eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês a utilizarem, tá? Então existem tabelas que nos dizem isso. E dá para prever essas absorções, teoricamente, inclusive, tá? Mas enfim, aqui agora eu quero trazer para vocês informações práticas. O meu objetivo aqui é que você saia dessas aulas sabendo bater o olho no espectro e retirar informação útil a partir desses vales, tudo bem? Então aqui entre 1.500 e 2.000 você vai ter duplas ligações, C dupla N, C dupla C, C dupla O, tá? E para cá, ó, depois de 1.500 para a direita, essa parte aqui, ó, você até tira informações de halogênios aqui, né? Depois a gente vai ver no detalhe nas tabelas. Mas a gente diz que daqui para cá, ó, é meio que a impressão digital do composto. Normalmente tem muito rabisco daqui para cá, fica difícil da gente ficar retirando informações muito relevantes de 1.500 para cá, tá? Você até tira, mas vamos se concentrar principalmente de 1.500 para lá, ó, tá? Então, tá aqui a brincadeira. Então, sempre quando você pegar um espectro, você passa um risco aqui, né? E observa tudo isso que a gente vai falar aqui agora, beleza? Então, olha lá, ó. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer, ó. Opa! Olha lá. Então, você tem aqui entre 2.000 e 2.500 aqui, as triplas. De 1.500 até mais ou menos 1.800 as duplas, para cá a impressão digital, aqui por volta de 3.000 você tem a ligação CH aparecendo por meio de vales, né? E nitrogênio, a ligação nitrogênio H vai sair para cá depois de 3.000 e a ligação da hidroxila também, tudo bem? Ó, essa daqui é a tabelinha de correlação no infravermelho. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que a gente usa essa tabela, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar. O que me importa aqui agora são as estratégias de ataque. Então, é o seguinte, primeira coisa, pegou o espectro. Passou um risco aqui, um risco aqui, um risco em 3.000, um risco em 1.500, né? Se não tem nada daqui para cá, se não tem nada nesse meião, só aparece umas coisas aqui em 3.000, a gente diz que o espectro ele é limpo, né? Então muito provavelmente eu devo ter ali um alcano. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os espectros, tá? Mas quando você pega um espectro, e aí você percebe que tem só uns risquinhos aqui perto de 3.000, sempre ali antes de 3.000, né? Não tem nada para cá, não tem nada aqui na faixa do 2.000 e 2.500, então não tem tripla. Não tem nada aqui entre 1.500 e 2.000, quer dizer, não tem dupla. Tem só umas ranhurinhas aqui e uns vales aqui, né? Então, muito provavelmente ali você deve ter um alcano, tá? Então é um espectro bem limpo. Agora, quando você começa a ter vales aqui nessa faixa, vales aqui para cá, né? Quer dizer que você deve ter muitas estruturas ali no seu composto. Então é assim, ó.
vamos pensar que a gente vai ter um espectro que não está limpo na mão, né? E um espectro poluído, cheio de vales, né? Não vale a pena você olhar um por um, senão você fica maluco, você não vai conseguir interpretar o espectro. Então tem que ter uma estratégia. Existe uma sequência de análise, e a sequência ela tem toda uma lógica por detrás. Depois a gente pode até discutir essa lógica. Então a primeira coisa que você vai procurar no espectro, depois que você passou essa linha e essa linha, é a carbonila, né? Então vamos procurar a carbonila. Vamos lá ler as estratégias ali no slide para você ver. Então tá lá, estratégias. Os primeiros esforços devem permanecer na determinação da presença ou ausência dos principais grupos funcionais. Então você vai olhar para esses grupos que aparecem lá, né? Não tente analisar em detalhes as absorções ali próximos de 3.000. Por que você não pode fazer isso? Porque ali essas absorções ali próximas de 3.000, elas estão associadas à ligação CH. Então todo composto orgânico, ou quase todo, né, praticamente, tem ligação CH. Então não fica ali buscando pelo em ovo, tá? Não fica olhando muito para aquilo, tudo bem? Então, primeiramente você vai buscar essas estruturas, mas na sequência, ó, a primeira estrutura que você vai buscar é a carbonila. Vamos com o tio então. Use lista de itens para verificar seu composto. Primeiro, uma carbonila está presente? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. O grupo carbonila é identificado por uma absorção intensa na região que varia de 1820 a 1660, ali perto de 1700, tá? Normalmente esse é o pico mais intenso do espectro e que ocorre no meio lá do espectro eletromagnético. Então, o que é o pico de... A pica é fogo, né? O que é o pico de carbonila? É um pico muito característico que vai sair aqui, ó. Aqui, ó. Ele é muito estreito e fino e profundo, olha lá. Olha lá, ele vai descer lá embaixo, não até a linha, acho que eu exagerei, né? Entendeu? E ele vai sair ali perto de 1700. Varia um pouco, ele pode sair um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Depende que carbonila é essa, tá? Se é uma carbonila de aldeído, se é uma carbonila de cetona, ele vai, né, sair mais para cá ou mais para cá, certo? Então essa daqui é a primeira estrutura que você tem que buscar no espectro. Você bate o olho no espectro, essa carbonila, o pico, o vale de carbonila, ele sai aqui, ó. É um pico muito estreito, muito fino e muito profundo. Na verdade não é um pico, né? É um vale. Tudo bem? Então essa é a primeira estrutura que você vai procurar. Muito bem. Se a carbonila está presente, confira os tipos a seguir. Então, se ela está presente, se houver pico de hidroxila, pode ser que você esteja diante de uma molécula que seja um ácido carboxílico. Lembrando, o que é um ácido carboxílico? É quando eu tenho um C dupla O, OH. Então, ó, a gente está brincando de detetive, a gente está aprendendo a brincar de detetive. Existe uma sequência de raciocínios e observações que você tem que fazer para conseguir interpretar o espectro de uma maneira razoável e rápido, né? Então, se eu tenho o pico de carbonila e eu vejo o pico de hidroxila, eu posso sugerir que ali muito provavelmente eu tenho um ácido carboxílico, ou não, né? Ou a carbonila está numa ponta da molécula e a hidroxila está na outra, né? Mas é muito comum você ter a carbonila e a hidroxila lá no mesmo carbono, e aí eu posso ter um ácido carboxílico. Agora, se não tiver o vale característico de hidroxila, que sai ali depois de 3.000, ó, então é muito curioso, porque se eu tenho esse pico muito estreito aqui, ó, característico de carbonila, né? Por outro lado, a hidroxila ela traz para a gente um vale, assim, ó, parece uma bacia, né? Bem larga e profunda também, tá? Então, quando eu tenho essa estrutura e essa estrutura, muito provavelmente eu tenho uma carbonila e uma hidroxila pendurados no mesmo carbono, e aí eu posso
pensar que eu posso ter ali um ácido carboxílico diante de mim, né? Muito bem. Isso aqui sempre sai depois de 3.000. É característico de hidroxila, de um tipo de movimento da hidroxila. Se eu não estou enganado, aqui agora é o estiramento OH. Ó. A ligação OH fazendo assim, ó, ela absorve aqui. Ó. Tá? Muito bem. Outra coisa que você pode olhar, se tem a carbonila e não tem esse vale, então eu posso ter um aldeído ou uma cetona, né? Agora, se tem a carbonila, outra coisa que você precisa observar é o seguinte, ó. Você vai também observar ali depois de 3.000 se existe o pico característico de NH, né? De amina, né? O NH está associado com amina, mas se esse NH está pendurado no mesmo carbono que está pendurado a carbonila, então eu posso ter uma amida, né? Então observa isso também. Daqui a pouco nós vamos aprender a enxergar o pico característico de NH, mas ele parece um dentinho assim, ó. E aí tem um porquê que tem essa estruturinha aqui, ó, parece um dente de cima, né? Isso aqui é característico da estrutura NH2, né? NH2. Então, se eu tenho um carbono e pendurado nele um NH2 e o dupla O, eu tenho uma amida. Então, se eu percebo a presença dessa estrutura no espectro, né, desse vale profundo e desse vale com dois piquinhos assim, ó, e aí esses dois piquinhos têm a ver com o N que está conectado com os dois hidrogênios, não? Eu posso ter uma amida ali, ou não. Ou eu posso ter a carbonila num carbono e o NH2 pendurado em outro carbono, né? Mas perceba que a gente está tateando no escuro, a gente está brincando de mapear a molécula, tá? Muito bem. Agora, se eu tenho a carbonila e não tenho aquele pico característico de nitrogênio com hidrogênio, lá depois de 3.000, e eu posso pensar em testar se eu tenho um éster, né? Porque o éster também é uma função carbonilada, né? O éster tem carbonila. Então, como é que é a estrutura de um éster, né? Ó, lembrando que o tio falou para vocês, se você não sabe orgânica, né? Então o éster tem essa estrutura característica aqui, né? Então ele tem o C dupla O, então ele vai gerar esse pico da carbonila e ele vai gerar também, você vai ter que ter o pico CO, né? A ligação CO, a ligação simples CO. Essa ligação ela tem um vale que vai sair, é uma absorção muito intensa que vai sair ali entre 1.100 e 1.300, tá? Então ela vai sair por aqui, gente. Ó, ela vai sair por aqui, ó, entre 1.100 e 1.300. Então se eu tenho essa carbonila combinada com um pico que vai sair aqui, ó, então eu posso ter ali diante de mim um éster, tá? Ou não. Ou eu posso ter a carbonila na ponta do composto e a ligação CO lá do outro lado. Então eu posso ter um éter e, por exemplo, a função éter dentro da molécula é a função aldeído, tá? Então perceba que não tem nada, a gente está aqui brigando de foice no escuro. É essa a grande sacada do infravermelho, tá? Então, agora, se eu não tenho esse pico CO característico, saindo ali perto de 1.100, 1.300, se eu só tenho o pico de carbonila, essa carbonila pode ser um aldeído ou uma cetona, tá? Como é que eu diferencio o aldeído da cetona? Normalmente, a posição da carbonila é um pouquinho diferente para aldeído e para cetona. Então, pela posição eu consigo diferenciar.
Além disso, há dois picos fracos de absorção ali perto de 1850 a 2750. Professor, mas é muita coisa para gravar. Não, você não precisa gravar você não precisa gravar nada, tá? Isso aqui tudo vem por meio de tabelas. Professor, e se cair isso aí na prova de um concurso? Pois é, sempre prova de concurso, lá no final da prova, nos anexos, eles dão tabelas com essas dicas aqui, ó, onde que tá os picos e tudo mais. Então você precisa saber usar as tabelas, tudo bem? Então, como é que eu diferencio a carbonila de aldeído a carbonila de cetona? Normalmente pela posição delas, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar a tabelinha, eu não lembro qual que é qual, né? Não preciso ficar decorando isso, mas a carbonila de aldeído sai um pouquinho diferente da carbonila de cetona. Além disso, sai piquinho fraco ali perto de 3.000, né? Piquinhos fracos ali perto de 3.000. Vai ficar muito claro quando a gente olhar para os espectros, né? São picos que saem ali perto de 3.000, que caracterizam o aldeído. Tudo bem? Muito bom. Agora, ó, perceba como é que é importante primeiro olhar para a carbonila, porque se a carbonila estiver ausente, olha quanta coisa eu elimino da minha molécula. Olha, eu tenho certeza que essa molécula não é aldeído, não é cetona, não é éster, não é ácido carboxílico, não é amida. Olha só, então a estratégia é ir por eliminação. Existe uma lógica de eliminação. Então agora que eu percebi que a carbonila não está ausente e que ali eu não tenho um monte de funções, não é éster, não é aldeído, não é cetona, não é isso, não é aquilo, agora eu vou pensar nas demais. Então agora o que eu vou procurar? Vou procurar a função hidroxila. Porque se tiver hidroxila, né, a bacia de hidroxila, eu posso dizer ali que o meu composto pode ser um álcool ou um fenol, né? E aí a bacia de hidroxila o tio já mostrou para vocês, né? A hidroxila ela é muito característica, ela sai uma baciona aqui depois de 3.000. Quando eu tenho esse vale, essa baciona, então isso quer dizer o quê? Se eu tenho essa bacia e não tenho a carbonila, quer dizer que ali eu posso ter um álcool ou um fenol, tá? E aí é muito curioso, né? Porque junto dessa bacia costuma vir a ligação, como eu tenho a hidroxila pendurada num carbono, né, tem a ligação CO também, que traz ali pra gente um vale de 1.300 a 1.100, a 1.000, tá? Então vai ter um pico lá entre 1.000 e 1.300, certo? Se eu não encontrar essa bacia que o tio mostrou para vocês, eu já elimino a função álcool e elimino a função fenol, né? E aí o que eu vou procurar? Aí eu vou procurar função nitrogenada, amina no caso, né? Se eu perceber a presença desses dois dentinhos aqui, ó, então eu tenho um NH2 pendurado na minha molécula. Então eu tenho sim a função amina, certo? Se não tem esses dois dentinhos aqui, ó, tem só um, quer dizer que eu não tenho uma amina com dois hidrogênios pendurados. Então eu posso ter uma amina com um hidrogênio só, mas enfim, depois isso daí a gente vê na prática, certo? Então o próximo passo é checar se eu tenho pico depois de 3.000, pico característico de amina. Se eu tenho, maravilha, eu estou dizendo, estou percebendo que eu tenho uma amina. Se eu não tenho esse vale, pronto, é mais uma função que eu descarto. Eu não tenho amina. Muito bem. Se eu não tenho amina, qual que é a próxima função que eu preciso checar? Se eu tenho uma função éter. A função éter é COC, né? Então eu preciso observar se eu acho aquele pico característico da ligação CO, né? Só quando eu tenho aquele pico característico da ligação CO que sai ali perto de 1.000, 1.300, e não tenho a ausência daquele vale
lá depois de 3.000, então quer dizer que eu tenho a ligação CO, mas não tem hidroxila, né? Então, muito provavelmente ali eu devo ter um éter. É uma ligação simples entre um carbono e um oxigênio, então muito provavelmente eu devo ter um éter. Percebe que tem uma lógica, gente? Eu vou parando o vídeo por aqui, porque senão já está dando 31 minutos. Eu vou continuar aqui, ó, desse item 4 aqui. Então a gente já eliminou uma série de funções. Vamos para o item 4. Ligações duplas e aromáticos. Beijo, beijo.